Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos civis e militares, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matefísica 10.0. Professor Saulo na área de volta, novamente, depois de um longo período sem conteúdos aqui no canal. Não achem que eu abandonei vocês, porque eu não abandonei. Acabou que, por ser um semestre bastante intenso, principalmente nessa fase final, acabou que eu tive que dar prioridade às disciplinas desse semestre durante na graduação. Fala aqui agora sobre uma seleção de questões que eu fiz tanto para a área da matemática, que também vai funcionar para a física, só que prioritariamente agora na matemática. Um olá para todo mundo, um salve para todo mundo que também trabalha comigo, me acompanha no projeto de extensão da faculdade, é com vocês mesmos que eu estou falando. Um abraço para todos vocês. E como proposto na última aula que a gente teve, nesse projeto de extensão da faculdade, da UNB que eu faço parte, a gente falou sobre, na aula passada, sobre raiz, potência, e entramos no conteúdo de logaritmo. Nesse instante, a gente vai discutir, a gente vai resolver alguns exemplos de cálculos de potência e cálculos de raiz, para depois a gente gravar algumas questões propostas de log, para depois, nesse próximo fim de semana que esse vídeo está sendo gravado, a gente fazer 5 questões de logaritmo, sendo que 2 delas são do vestibular tradicional do Enem e 3 de concurso militar. Vamos lá! Galera, questões de potência. O que é uma potência por definição? É um produtório de n vezes um número multiplicado por ele mesmo. Professor, o que é isso? Por exemplo, nós temos o menos 3 elevado à terceira potência. O que vai acontecer nessa potência aqui, nessa potência cúbica? Pode ser qualquer número real não nulo, porque se for nulo, a tendência é continuar esse número sendo nulo. E olha só, esse número aqui que a gente chama de base, e esse número que nós chamamos de expoente, nós elevaremos essa base nessa quantidade de vezes que está indicado no expoente. Aqui nós temos alguns exemplos que eu tirei do FME, Fundamentos de Matemática Elementar, um livro bastante interessante para resolução de questões, e que tem uma teoria muito densa e que eu não recomendo muito o estudo da teoria dele para quem está começando a fazer vestibulares. Mas vamos lá, sem delongas, porque tem bastante exemplo e eu pretendo chegar ao cálculo da definição dos exercícios de logaritmo. Vamos lá! Como vocês já viram alguns exemplos dentro de sala de aula, a gente vai fazer a expansão dessas potências aí. O menos 3 está elevado à terceira potência. O que isso vai dar para nós? É o número menos 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E já dá para perceber que esse resultado vai dar negativo, certo? Porque nós temos uma quantidade ímpar de números e o seu sinal é negativo. Quando a gente faz a multiplicação de 2 números inteiros com sinal negativo, esse resultado é positivo. E o resultado dessa primeira conta, com o último número sendo ele inteiro negativo, dará negativo. Ou seja, menos 3 vezes menos 3, isso dá menos 9. E o menos 9 que multiplica menos 3, o menos 3 multiplicado pelo número menos 3 novamente, é o número 9. E o número 9 multiplicado pelo número menos 3 dá menos 27. Ou seja, o menos 3 ao cubo dá menos 27. Novamente, e aqui vale um spoiler geral para as potências do número menos 1 e também do 1 elevado a qualquer expoente que seja. Particularmente falando do número menos 1. Galera, olha só.
o número menos 1 elevado à 13ª potência, que eu não vou ficar escrevendo o número menos 1 13 vezes, escrever apenas algumas parcelas para título de ilustração. Esse número aqui vai ser multiplicado por ele mesmo 13 vezes. Reparem. Opa, não é menos 13 não. Menos 1. Perdão. O menos 1 multiplicado por ele 13 vezes. Qualquer que seja... Qualquer não. O número menos 1, ele tem duas possibilidades de potência para dar resultados apenas alternados. Qualquer que seja o expoente ímpar para o número menos 1, o seu resultado dará negativo, sempre. E qualquer que seja o expoente sendo par na forma 2n com n inteiro, o número menos 1 elevado a esse expoente par dará sempre positivo. Então, de forma geral, e em particular nesse caso, o número menos 1 elevado à 13ª potência ficará igual a menos 1. Esse aqui é um perigo. É bem perigoso. Por quê? A gente tem dois sinais negativos aí. Temos o sinal de fora, temos o sinal de dentro do parêntese. E temos a potência ímpar. O que nós vamos fazer? A gente desenvolve primeiro a expansão do menos 1 dentro do parêntese, multiplicado por ele mesmo 15 vezes. E lembre-se, novamente, é um caso parecido com o caso de cima. O número menos 1 elevado a qualquer expoente que seja ímpar, ou seja, na forma 2n mais 1 com n inteiro, sempre vai ser um número negativo. Ou seja, nós temos o menos do lado de fora com o resultado do menos 1 elevado à 15ª potência. Esse menos 1 elevado à 15ª ficará menos 1. E olha só, menos 1 que multiplica menos 1, porque aqui está subentendido que existe o número menos 1, é menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Próximo, 2/3. 2/3 elevado à potência 0, à potência nula. A gente pode fazer diretamente, o resultado vai dar 1, porque qualquer número que esteja elevado a 0 sempre vai dar 1. E a gente vê isso em divisão de potências de mesma base. É uma consequência praticamente que imediata, não necessita, eu acho que nem de demonstração, mas sem delongas. 2 sobre 3 elevado a 0. A gente deve fazer o 2 elevado a 0 sobre 3 elevado a 0. Ambos os números, 2 elevado a 0 e 3 elevado a 0, sempre darão 1. E 1 sobre 1 até ontem estava dando 1. Aí você chega com esse exemplo aqui e pergunta, cara, o que eu faço? Gente, não é difícil, né? Do mesmo jeito que a gente está calculando as potências mais fáceis, esse caso aqui se assemelha ao caso de menos que multiplica menos 1 elevado à 15ª, só que agora com uma fração negativa e ainda elevada a uma potência ímpar. O que vai acontecer? Nós vamos primeiro fazer o desenvolvimento do menos 3 sobre 2 elevado ao cubo. Então, eu vou colocar primeiro dentro desse colchete, que nós vamos fazer o jogo de sinal mais tarde. Vamos lá. Menos 3 sobre 2 elevado ao cubo. Isso é menos 3 sobre 2, que multiplica
menos 3 sobre 2, que multiplica menos 3 sobre 2. Nós temos menos 3 sobre 2 ao cubo. E olha só, novamente, por se tratar de uma multiplicação do número por ele mesmo n vezes, e no caso n é igual a 3, o expoente n é igual a 3, a gente vai fazer a multiplicação desse menos 3 sobre 2 por ele mesmo 3 vezes. Menos 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 9 vezes menos 3 vezes menos 3 dá 9. 9 vezes menos 3 dá 27. Ou seja, isso dá 27 sobre 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. O menos do sinal da frente, nós temos em cima menos 27 sobre 8. E com o jogo de sinal do lado de fora, a gente terá menos 1 que multiplica menos 27 sobre 8, é a mesma coisa que multiplicar por menos 1, só que a gente está fazendo um jogo de sinal. A gente vê muito isso, essa parte de demonstração, de como os números inteiros, principalmente os negativos, se tornam positivos, muito no curso de análise em matemática. Só que isso é um assunto para a galera que está no ensino superior. Apenas uma curiosidade para vocês. Isso fica 27 sobre 8. Para quem quiser tirar um print, nós vamos partir para algumas questões de simplificação de raízes. Quem quiser tirar um print, vamos apagar o quadro e passar para as próximas questões. Voltando. A questão que o FME propõe, a gente precisa simplificar essa conta aí. Pergunta, professor, aonde é que a gente vai parar com tudo isso? Calma, segura na minha mão e vem comigo. A gente consegue perceber um padrãozinho aí que está dentro dessas raízes. O radicando, que é a parte de dentro, o valor real que está dentro dessas raízes, são múltiplos de 2. Já começamos por aí já. Com isso em conhecimento para nós, o que nós vamos fazer? A proposta aqui é sempre decompor esses números em fatores primos. Fatores primos, que foi um conceito discutido, foi um conceito que foi dito como curiosidade dentro da sala de aula. A gente já discutiu sobre raízes de índice n e que a gente, num primeiro instante, fizemos a expansão, pelo menos de índice n para todos eles. É uma ideia boa de se fazer? Sim, para quem está iniciando e praticando, é um dever de casa bastante rico em conhecimento. Só que a intenção aqui agora, eu não vou fazer expansão. A gente vai fazer, primeiramente, a decomposição em fatores primos. Vamos lá. O número 8, ele pode ser escrito como o 2 ao cubo. O 2 elevado à terceira potência. E o que nós vamos fazer? Vamos fazer a simplificação. Isso igual a 8 é 2 ao cubo, ou 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. O 32 é o 2 a quinta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. A cabeça tá ótima para memorizar essas raízes. Mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui?
eu vou fazer melhor. Por quê? Porque a intenção aqui é aparecer uma raiz de 2 em todos esses membros. O 8 pode ser escrito como 4 vezes 2. Mas o outro jeito que eu tinha feito também vai continuar tendo o mesmo resultado. A gente vai usar uma consequência da definição que a gente discutiu em sala. O 8 é escrito como 4 vezes 2. O 16, o 32 pode ser escrito como 16 vezes 2. Coisa bonita. 16 vezes 2. Mais o 72. O 72, ele é 36 vezes 2. Que beleza. 36 vezes 2. E o 50 é um número conhecido, hein? Ele é o número 2 vezes o 25. 25 vezes 2. Maravilha, sensacional. Vamos lá. A gente tem aqui, toda essa expressão, a gente tem um fator 2 em comum. A gente tem, quer dizer, já pulei já para o fim. Mas enfim. A gente tem o produto de dois números sobre o índice de uma mesma raiz. A gente pode separar no produto. Ou seja, o produto de dois números dentro da mesma raiz é o produto dos números do mesmo índice dessa mesma raiz. Como assim, professor? Vamos lá. A raiz de 4 vezes 2 pode ser escrita como uma raiz de 4 vezes a raiz de 2 mais 16 vezes 2 mais a raiz de 16 vezes a raiz de 2 mais, Jesus amado, mais a raiz de 36 vezes a raiz de 2 mais a raiz, menos a raiz de 25 vezes a raiz de 2. Que beleza, hein? Gente, repara no seguinte. Todos os números que estão acompanhando raiz de 2 são raízes quadradas exatas. Eles possuem raiz quadrada exata. Que maravilha. Aí, fazendo aquela pergunta que eu tinha feito para vocês na sala de aula. E que serve para todos eles que têm a raiz quadrada exata. Qual número que esses números elevado ao quadrado darão um número original? É essa pergunta que deve ser respondida. Fazendo diretamente, a gente tem a raiz quadrada de 4 é 2 vezes a raiz de 2. Cara, esse 2 meu ele é bonitinho. Eu aprendi direitinho a fazer ele. Raiz quadrada de 16, 4 vezes a raiz de 2. E repara, né? Esse raiz de 2 aí, a gente não consegue imaginar nenhum número que a gente eleve ao quadrado que dá um número original. Por isso que a gente diz que o número raiz de 2 ele é um número irracional. Ou seja, não pode ser escrito em forma de fração. Raiz de 36 é 6, porque 6 ao quadrado dá 36. Isso é 6 vezes a raiz de 2. Menos raiz de 25 é 5, porque 5 ao quadrado é 25. Beleza. E olha só que maravilha. Para simplificar tudo, nós temos o raiz de 2 como fator comum em todos esses produtos entre soma. O que a gente pode fazer?
o que nós chamamos de colocar um fator comum em evidência para todos eles. Novamente, a gente pode escrever como a raiz de 2 como uma certa incógnita x. Vocês vão ver por que eu vou fazer isso. 2 vezes x mais 4 vezes x mais 6 vezes x menos 5 vezes x. Olha que maravilha, cara. Sensacional. Aqui é como se a gente estivesse literalmente somando, subtraindo números isolados, porque tem o mesmo coeficiente variável igual. Nossa, que redundante que isso que eu falei, mas enfim. Então vamos lá. 2x com mais 4x, 6x. 6x com mais 6x dá 12x. E 12x menos 5x dá menos 7x. Opa, vou dar de 50. 6x, 12x, 7x. Só que x é a raiz quadrada de 2. Então, isso é 7 raiz de 2. Peço desculpas a vocês, que a energia acabou de cair aqui em casa 2 vezes. Mas tá aí. No próximo vídeo, algumas questões a mais sobre potência e sobre raiz, para esse vídeo não ficar tão longo. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido, se divertido como eu me diverti agora. Tamo junto. Valeu!